Olá pessoal, tudo na paz? Nessa videoaula nós vamos tratar do tema estratégias e métodos de estudo. Aqui quem vos fala é o professor Paulão. Pois é, essa videoaula foi baseada aí no livro Aprendendo Inteligência do professor Pierre, Manual de Instruções do Cérebro para Estudantes em Geral. Recomendo a obra, muito bacana. Como que funciona essa nossa maravilhosa máquina que Papai do Céu criou, gente? Nosso cérebro. O cérebro humano, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Parcela significativa das informações que você consegue adquirir ao longo de um dia, do período de um dia, você esquece depois de uma noite de sono. Por quê? Porque boa parte dessas informações são colocadas, reservadas dentro do seu cérebro, no que os neurocientistas chamam de memória curta. Agora, aquilo que você aprende e aquilo que você consegue desenvolver porque você utilizou ali várias habilidades, aquilo ali vai para a sua memória. Então, aquilo você também tem condições de aprender. Memorizar não é aprender, né? São conceitos diferentes, a gente tem que lembrar disso. Mas só que, no entanto, boa parcela das coisas que você consegue aprender, você aprende porque você utiliza várias habilidades, beleza? Estratégia de estudo e aprendizagem, aprendendo inteligência. Existe regra, livro ou norma para estudar? Não. Não existe regras, livros ou normas para estudar, não, gente. Este livro que eu mencionei, por exemplo, ele ajuda, mas ele não é, vamos dizer assim, uma receita de bolo que está ali pronta. Porém, algumas técnicas e comportamentos podem otimizar ou aumentar a eficiência desse processo. E aí, dentre os quais se destacam força de vontade. Os pais de vocês não vivem dizendo para vocês aí, ó, proma o corpo, menino, faz o negócio direito, boa vontade, não é? É verdade, eles têm razão. Aquilo só sai direito se for feito com força de vontade. E aí, aprendendo para aprender é a mesma coisa. Se você não tiver força de vontade, você não vai conseguir aprender, não. Né? Tem que ter sim. Objetivos traçados. É muito importante você traçar objetivos. Quais objetivos eu tenho? Eu quero passar num vestibular, eu quero tirar uma excelente nota no Enem para entrar numa universidade federal, e aí colocar aquela placa lá na frente de casa, assim, falando assim, aí vizinhança, passei na federal, fazer figa nos outros, hã? Bacana, né? É brincadeira da parte, mas é muito importante ter esses objetivos traçados. Visão de futuro, eu pretendo ter uma carreira, ter uma boa casa, construir família. E aí, gente, lembrando que a felicidade ela tem que estar assim em consonância, em parceria com o processo de ensino-aprendizagem. Se você faz as coisas assim de forma desanimada, despreocupada, pode ter certeza que o resultado não sai, gente. Então, assim, a felicidade faz a diferença sim. Sabe por quê? Porque quando você está aprendendo, o seu cérebro vai associar aqueles momentos felizes ao instante de aprendizagem. Pode ter certeza que funciona mesmo, e os neurocientistas conseguiram provar isso. Para que estudar? Aprender é a única coisa de que a mente humana nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Essa aí é a frase de Leonardo da Vinci. Olha só, gente, a mente humana nunca se cansa de aprender. Ela nunca tem medo e nunca se arrepende. E qual que é a realidade está nisso aí? Leonardo da Vinci, gente, é, ele foi um grande cientista, filósofo na realidade, nós chamamos, e também um grande artista. Ele foi pintor e escultor, foi também inventor e dentro das ciências ele era matemático, físico, geógrafo, astrônomo e outras áreas mais. Então, assim, era um sujeito super inteligente, né? Ele aprendeu muita coisa. E aí, para que estudar? Olha a cara do Cris ali, assustado ali. Estudar é uma preparação para a vida. Para você fazer as coisas no cotidiano coerentemente, corretamente, né? Para quê? Para conhecer o mundo melhor, para você conseguir fazer a leitura desse mundo. E detalhe, a gente está vivenciando muita coisa aí, ó. Você não quer, vamos dizer assim, ser um alienado, você quer entender o que está acontecendo, você quer ter ideia não de parte, você quer ter ideia de um todo. E é isso que é importante. Para quê? Para você não cair nas fake news, para você não acreditar, às vezes, na lorota ali que é dita por uma pessoa mal intencionada, né? Quer dizer, você quer ser sim uma pessoa que sabe fazer a leitura de mundo. E educação, gente, não é gasto. Educação é um grande investimento. É por isso que os pais de vocês investem na educação de vocês, que eles têm certeza que é um dos melhores investimentos que tem e é um dos investimentos que vai sim trazer resultados positivos para você durante toda a vida. E aí, quando como estudar? Ali o Spock, ó, vida longa e próspera, né? Devemos estudar para aprender, é óbvio, né? Professor, isso é o poço? Não, é óbvio mesmo. Estudar para aprender, para ser mais inteligente, para atingir aqueles objetivos que mencionei anteriormente. E nunca confundir quantidade com qualidade. Aquele aluno que chega para mim e fala, professor, passei a noite inteira estudando sua matéria. Ele está certo? Ele errou. E aí errou feio. Por quê? Porque a noite é hora para dormir, é hora para descansar.
Na realidade, ele não utilizou corretamente nem coerentemente os tempos dele. Ele tem que saber utilizar de forma coerente. Para quê? Para poder aproveitar da melhor forma possível. Então, como que eu estudo, professor? Todos os dias, pequenas quantidades. E detalhe, conteúdos de qualidade. Porque o lema é aula dada é aula estudada hoje. Então, o ideal é que se estude todos os dias. E aí, o ideal também, gente, é que você separe um dia da semana para você descansar, para você colocar sua cabeça ali tranquila, desenvolver aquele hobby, aquela habilidade que você tem, como a música, o teatro, um cinema, né? Tudo isso é muito importante. Quando e como estudar? Então, seu cérebro tem que estar exercitando diariamente, cotidianamente. As aulas do dia devem ser estudadas no mesmo dia. Qual que é o lema? A aula dada é aula estudada hoje, antes que se passe uma noite de sono. Por quê? Porque assim que passar essa noite de sono, seu cérebro vai deletar a maior parcela das informações que ele julga não serem mais necessárias, porque elas ficaram resguardadas ali no que nós chamamos de memória curta. Criar uma rotina diária, muito importante. Então, ó, vou chegar da escola no período da tarde, vou almoçar, descansar um pouquinho, escovar os dentes, né? Dar um tempinho e logo depois eu vou estudar. Vou dormir direto? Não, não vale a pena. Vai estudar, certo? Aí à noite você dorme, beleza? Na aula você não aprende, na aula você entende. Frase do professor Pia, né? E aí em parcela ele tem razão. Por quê? Porque na aula você vai entender as explicações de determinados conteúdos, conceitos que o professor vai repassar. Muito importante também participar da aula, desenvolver sua capacidade de argumentação, né? Principalmente em ciências humanas, gente, para poder fazer logo depois aí o Enem, né? Que faz a diferença. Copiar, fazer rascunhos, mapas mentais, porque, segundo o professor Pia, você tem que estar sempre com um lápis e um papel lá em operação. Aquilo ali sim vai te ajudar e muito a aprender aqueles conteúdos. Estudar pós-aula, né? Por quê? Por hora, nossas aulas vão ser online, né? Mas aí você dá um jeitinho de estudar aí depois dessas aulas online sozinho em casa, porque olha lá no último, na última ali, ó. Estudar é solitário e ativo. Então esse lance de estudar em grupo é mentira, né? Evitar distrações. Então, guarde seu celular, desligue-o, né? Rádios, conversas, WhatsApp, dentre outras distrações, não é bacana, tem que evitar. E aí, sempre estudar escrevendo. Olha a frase do professor Pierre lá de novo. Ó. Se você escrever, vai para o seu cérebro. Se você digitar, vai para o HD do micro, não para o seu cérebro. Então, assim, ó, quando você estiver estudando, tente fazer um mapa mental, um resumo, uma síntese, um esquema. Ah, professor, e se eu estiver fazendo a leitura? A cada parágrafo, escreva do lado do parágrafo tudo que você conseguiu entender sobre aquilo. É muito bom também o que nós chamamos de leitura dinâmica, ok? Quando como estudar? Só se aprende a estudar, gente, estudando. Só se aprende a ler lendo. Só se aprende a escrever escrevendo, né? E aí estudar fazendo é sempre uma boa dica. Por quê? Se você digita, você não está escrevendo. Então, digitar não é escrever. Se eu escuto, esqueço. Se eu vejo, eu entendo. E se eu faço? Se eu faço, eu aprendo. Os professores de matemática, por exemplo, eles te dão aquela série de exercícios, né? Para quê? Para você fazer. Porque fazendo é que você vai aprender. Né? Eles não estão errados, não. Aquilo ali está certinho. E aí, qual o melhor ambiente de estudos? Sua casa. A sua casa, você reserva uma parcela do espaço da sua casa ali, o seu lugar, né? Um lugar que tem que ser limpo e arejado, muito bem organizado, com boa iluminação, com poucos atrativos, senão você vai ficar se prendendo a esses atrativos e não vai estudar, com poucos ruídos, né? Poucos barulhos, e tem que ser confortável e prático. Mas aqui, detalhe, viu, gente? Ele não pode ser extremamente confortável a ponto de fazer com que você caia no sono, beleza? E aí, sobre a falta de organização e planejamento, né? Ela gera estresse, gente. Olha a menina aí, ó, chegou no fim do semestre, do trimestre ou do bimestre, sei lá, ela tá soltando fogo pela boca. Por quê? Porque talvez ela se organizou de maneira incorreta, né? Ele pode gerar sobrecarga? Sim. Pode promover estresse? É um fato que leva a outro, né? E aí vai gerar insatisfação, os resultados não vão ser bons. Né? Tem aluno que chega para a gente no final do trimestre e fala assim, professor, explica a matéria dessa prova aí nessa aula de agora. A bendita da revisão. Pô, gente, não dá certo, não vai aprender. Talvez ele vai conseguir ali responder as questões da prova e depois aquela informação vai ser deletada do cérebro dele, certo? Então, ó, um provérbio japonês aí muito bacana que eu peguei para vocês. Eu tenho certeza que aqueles que querem fazer a diferença aí para conseguir bons resultados, né, vão levar em consideração. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam. Então vivam o que eles sonham. Olha que bacana, né? É um provérbio japonês.
Porque se você empreender esforço, se você estudar, os resultados com certeza eles devem vir, viu, gente? Né? E aí, ó, essa é a aula. Eu agradeço muito a todos vocês. Tenho certeza que os resultados vão vir. Pode ter certeza que os resultados vão vir a partir dos esforços que vocês vão empreender. E aí, muito obrigado. Um abraço a todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus.